Olá, essa é a nossa devocional de número 54, hoje vamos ler Romanos 12, do 3 ao 8 e vamos dar início aqui à nossa leitura. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Então, essa é a nossa leitura de hoje. No nosso estudo anterior, nós vimos que Paulo fala sobre a renovação da mente, né? Que é um meio da gente conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E nesse estudo, Paulo ele vai falar como nós não devemos pensar e como devemos pensar, né? Ele vai mais adentro nesta questão da renovação da mente. Então, vamos reler o verso 3 para dar início. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, Paulo mesmo, não sendo a pessoa que fundou, né, a igreja de Roma, ele sente que tem autoridade para ensinar os irmãos de Roma, né, da igreja de Roma. Quando ele, nesse verso que nós acabamos de reler, ele reconhece que tem autoridade e a fonte dessa autoridade é a graça de Deus, né? Bom, outro ponto nesse versículo, que esse que eu acabei de falar, porque pela graça que me é dada, quer dizer, a fonte da autoridade dele é a graça que Deus dá, digo, né, a cada um dentre vós. Então, assim, ele está ensinando, né? Outro ponto que cada um, né, não pense de si mesmo além do que convém. Então vem o ensinamento propriamente dito, né? Ele falando aqui, cada um não pense de si mesmo, né, além do que convém. Não tenha uma estima maior do que você realmente é. Paulo está preocupado com o crente estar pensando mais de si mesmo além do que deve pensar. Por isso pode levar o crente, e isso pode levar o crente ao orgulho, soberba e arrogância. E esses, né, são pecados raízes, né, de outros pecados. Por outro lado, Paulo orienta a pensar de forma moderada. Então aqui, olha só quanta coisa nós estamos tirando de um versículo, que Paulo tem autoridade pela graça para ensinar, né? Digo a cada um de vós. E ele não está falando ali na unidade de igreja, ele está falando ali na unidade de indivíduos que compõem a igreja, a cada um de vós, né? E aí vem o conselho, que não pensem de si mesmo além do que convém. Então como eu devo pensar, né? Antes pense com moderação. Tá, e como é que eu penso com moderação? Conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, aqui nesse mesmo versículo, nós podemos ver que Paulo, né, ele apresenta nesse conselho como não pensar, como pensar. E o critério para você chegar neste denominador, né, o critério pelo qual eu posso me avaliar, né, e ali ver se eu estou sendo ponderada quando penso sobre mim mesmo ou não, é a medida da fé, né, que Deus me dá. Mas o que é essa medida da fé?
Gente, às vezes a gente faz uma leitura superficial do texto e tira interpretações equivocadas. E às vezes a gente pode achar o seguinte: é quanto eu creio, né? E assim, na verdade, não é disso que Paulo está falando. A fé é a porta de entrada para o reino de Deus, né? E por meio dela, o Espírito Santo nos dá dons para servir em seu reino. Quando Cristo nos chama, ganhamos perdão, não ganhamos somente o perdão dos pecados, mas somos capacitados a servi-lo, né? E Deus faz isso a cada um, né? Uma diversidade de dons, né? Cada um recebe uma diversidade de dons num grau diferente uns dos outros. Sendo assim, a medida da fé é a quantidade e intensidade que Deus nos concede em nossos dons espirituais. Então, em termos práticos, né? O que a gente pode entender aqui? Por que a gente pode dizer que é dom? Pelo restante do versículo, né? Paulo começa a explicar sobre a capacitação que cada um recebe de exercer um papel e usa a analogia do corpo para explicar isso. Então, a medida da fé que Paulo está falando aqui, nos próximos versículos, vocês vão concordar mais que esse argumento nos dá a interpretação correta de que a medida da fé é essa quantidade de dons, né, em diversidade e intensidade. Então, sendo assim, né, sendo isso a quantidade e intensidade que Deus concede de dons a cada um, devo pensar sobre mim mesmo de acordo com as capacidades que Deus me deu e o que ele não me deu. É muito ruim quando o crente não tem essa autoavaliação de maneira correta sobre o que ele é e o que ele é capaz de fazer. Ele pode não estar pensando com moderação pela medida da fé, ou seja, a habilidade de Deus que Deus te deu para servir. Algumas pessoas na igreja ficam sentidas por não trabalhar em certas áreas da igreja, né? Não há habilidades, né, para aquela. A pessoa não tem habilidade para trabalhar naquela área, mas ela pensa mais de si mesmo, não entende que Deus não deu dom para aquela área, mesmo que ela quisesse muito, fica magoado por não ser inserido naquela área para trabalhar, né? E aí ela fica magoada com a igreja e vai procurar de repente outra igreja onde dê ela a oportunidade de trabalhar naquela área. Por outro lado, a gente tem um caso também que existe o orgulho invertido. A pessoa, ela sabe que tem aquele dom, mas ela nega aquele dom, né? Talvez assim com medo de se parecer arrogante, né? E ela nega tudo que Deus tem feito na sua vida, revelando aquele dom de Deus, aquela graça, né? E não faz nada, porque não quer reconhecer, né, diante da igreja, a capacidade que Deus deu. Ou até mesmo acha que esse reconhecimento seria orgulho, quando sabemos que Pausa para tossir. Ainda tô me recuperando. Bom, quando ela precisa, né, saber, né, se não sabe, que todo dom e toda capacitação foi dada por Deus. Então, não é mérito de quem a tem. Quem a tem foi presenteado com daquela habilidade, aquele dom. Já chama dom por isso. É o mesmo que graça, né? Então, que eu quero dizer com tudo isso, né? Pensar de si mesmo sem moderação. Isso é muito importante, irmão. Gente que quer cantar e não tem o dom para cantar. Gente que quer tocar e não tem o dom para tocar. Né? Gente que quer pregar e não quer estudar. e não tem um chamado para aquilo. Gente que quer ensinar e também não tem o dom. Né? Gente que quer liderar e também não tem o dom para aquilo. Então, assim, aí o que acontece? Aquela pessoa encontra muitos obstáculos
ao exercer tal função e às vezes é retirada da função ou nem chega mesmo a ter oportunidade de agir naquela área. Então, ela acaba ficando frustrada, ferida. Mas a gente precisa entender que quem dá o dom é Deus. Ele escolhe soberanamente que tipo de dom ele vai nos conceder. E, irmãos, uma coisa assim que é interessante nessa avaliação, Paulo está dizendo, olha o dom que Deus te deu e a intensidade desse dom. Para você trabalhar para Deus, para você atuar no corpo de Cristo. Porque, de repente, você está ali achando que faz muito bem uma coisa e na verdade não faz. Você está pensando de si mesmo sem a moderação que Paulo orienta aqui no verso 3. Por outro lado, a gente também não pode ficar fugindo dos dons que Deus nos deu. De repente você recebeu o dom de aconselhar, mas aí você não quer se envolver, você não quer ter vínculos, você não quer ter compromisso. Ou então, tipo assim, as pessoas falam, você canta muito bem. Mas eu não quero ficar lá na frente, não quero que as pessoas venham dizer que eu canto bem e tal. Todo dom de Deus. Gente, não se sinta em pecado ou em arrogância quando você receber um elogio de algo que Deus te deu. Toda a glória é dele, entendeu? Mas é uma graça saber que as pessoas estão vendo aquilo que Deus deu na sua vida, né? Escreve aqui nos comentários para mim que dons você identificou, né, que Deus colocou na sua vida, né? Então, vamos para os próximos versículos aqui. Vou ler agora o 4 e o 5 para ver o que Paulo tem mais a dizer com isso. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Bom, esses dois versos que eu li aqui, eu vou até mudar a versão da minha Bíblia aqui para a Nova Almeida atualizada, né? O 4 que fala, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu estava em busca dessa palavra ficar mais clara, né? Uma funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Bom, o que é importante nós extrairmos aqui, né, desse texto? Aqui Paulo vai usar uma analogia que ele gosta muito, essa comparação da igreja com o corpo humano, e nós como membros do corpo de Cristo. Como individualmente podemos nos assemelhar com um membro do corpo de Cristo. Primeiro, o corpo de Cristo é uma unidade, mas são muitos membros com funções diferentes. Então, assim, somos uma unidade, não podemos enfatizar a unidade do corpo de Cristo sem respeitar a individualidade de cada pessoa. Cada pessoa tem um talento, cada talento tem o seu grau, né, em que Deus lhe proporcionou aquela pessoa. Então, temos que respeitar e entender essa diversidade também, né? Às vezes a gente enfatiza muito mais a unidade do que a diversidade do corpo de Cristo. E fica difícil conviver com algumas diferenças. E é um equívoco. Mesmo sendo muitas pessoas e pessoas diferentes e espalhados pelo mundo, somos um só corpo de Cristo. Isso é extraordinário, né? Que dentro de uma igreja nós temos ali diversas pessoas que são, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas única. Mas assim, há muita diversidade mesmo pela pessoalidade, né? Desculpa, de cada indivíduo. Nós somos um, né? Como corpo de Cristo. Também servimos uns aos outros em meio a essa diversidade de membros e unidade de corpo. O problema hoje, né, a gente vê para todo lado, não conseguimos entender as diversidades, né?
no corpo de Cristo há pessoas que têm dons para isso, outros para aquilo, e não há melhor dom, não há pior dom, não há quem faça melhor do que o outro para a sua própria glória. Porque, vamos supor, Deus deu o dom de cantar para 2 pessoas, né? Só que uma canta muito bem e a outra canta bem. Poderia melhorar, mas canta bem. Longe de cantar parecendo comigo, por exemplo, que não tem o dom de cantar. Então, a proporção, o grau em que Deus deu para elas são diferentes, né? Claro que pode ser desenvolvido, pode ser melhorado, enfim, aperfeiçoado, mas ela já faz melhor, muito melhor do que eu que não tenho dom, né? Então, é disso que Paulo está falando aqui. Entender de maneira correta essa diversidade, mas que nos faz uma unidade. Nem olhar somente a unidade, nem somente a diversidade que há no corpo de Cristo. Vamos ler agora os versos 6 até 8. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é de profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é de ministério, dedique-nos ao ministério. Ao que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo e quem exerce misericórdia com alegria. Bom, essas funções que Paulo descreve são dons espirituais e o ponto que ele quer mostrar falando estes dons aqui é o que falou antes, que a melhor forma de não pensarmos sobre nós mesmos, além do que devemos, é nos lembrar que somos muitos, cada um com a diversidade de dons, mas permanecemos no mesmo corpo. Não somos melhor do que o outro, somos apenas diferentes. Servimos a Ele e eles nos abençoam com seus dons também. Aqui ele traz uma lista de 7 dons, dados pela graça sem motivo de orgulho. Ao enumerar estes dons, nos mostra que transformação da nossa mente nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. E isso vai ocorrer quando você, pela medida da fé, vai percebendo as habilidades que Deus te deu para servir. Bom, sabemos que nós, todos ao converter, recebemos um dom de Deus. É claro que algumas pessoas vão identificar esses dons mais rápidos, outros, em meio à caminhada, e outros vão levar um certo tempo maior para perceber. Mas o fato é que não existe um dom de ficar sentado no banco e não fazer nada. E qual o propósito, de você fazer parte de um corpo e não fazer nada pelo reino? E quando eu falo não fazer nada pelo reino, não significa que você tem que ter um cargo na igreja propriamente dito. Mas exercer esse dom nas áreas até mesmo profissional, Às vezes você tem um dom de ser misericordioso, de ajudar pessoas, de receber pessoas, e às vezes isso não necessariamente vai ser na igreja. Você tem um dom de ensinar crianças, mas não necessariamente seja na igreja, Às vezes é na escolinha ali, você vai exercer aquele dom que Deus te deu e conhecer a boa vontade de Deus, A perfeita e boa vontade de Deus. Tá muito difícil a garganta hoje. Bom, vamos às aplicações. Você percebeu que nós não falamos em detalhe dos dons, porque no próximo estudo é que nós vamos aprofundar, se Deus assim abençoar, Porque essa garganta aqui... Mas eu queria deixar só elencado uma coisa aqui. Por exemplo, quando ele fala, se é dom de profecia, seja segundo a proporção da fé. Precisamos só no dom de profecia usar segundo a proporção da fé? Não, é para até a avaliação conosco, A autoavaliação ser feita na proporção da fé, ser moderado. Se é ministério, dedique-se, dediquemos-nos ao ministério. A gente deve dedicar a qualquer coisa que a gente se propor a fazer, O que ensina, dedique-se. Então, se é cantar, eu vou dedicar também, entendeu? Essas ações sobre esses dons, elas não pertencem somente a ele,
Quem contribui com generosidade, devo ser generoso em tudo aquilo que eu fizer. Preside com zelo, devo ter zelo não somente ao presidir, mas talvez ao ministério, ao ensino, enfim, né? Então, assim, é só para deixar claro que essa atribuição não pertence só a esse dom, mas a todos os dons. Mas é claro que se você, né, Deus te usa naquele dom, você tem essa ênfase mais voltado para aquele dom. Aplicações. Podemos ver que Deus tem um plano particular para cada um. Então, devemos buscar a Deus e entender qual o nosso papel no corpo de Cristo, né? Ali, Paulo falou a cada um, né? Então, a gente deve buscar esse dom e pensar de maneira correta acerca dele. Não existe o dom de ficar sentado na igreja, como eu disse, e fazer nada, né? Temos 5 listas, né, na Bíblia falando sobre dons espirituais. Elas não são exaustivas, mas elas são as bases, vamos dizer assim. Delas vêm os desdobramentos na maior parte das vezes. Mas nenhuma cita algum que faça parte do corpo, mas não tem uma função. Hoje não existe nada, né, no nosso corpo cientificamente provado que não tenha função nenhuma. Tudo tem uma função, até mesmo o apêndice e a vesícula tem uma função. Mesmo na igreja existindo pessoas que se comparam, uns achando mais do que outros pelo que faz, pelo talento que tem, né, e outros se achando menos ao ponto de achar que não deve nem fazer nada, isso tá errado, tá? Porque o nosso referencial para servir a Deus não é a medida do dom que ele deu para o meu irmão, né? É Cristo, o seu chamado individual para mim. Então, isso não deve ser motivo para que ninguém deixe de servir a Deus. Essa variedade de dons, né, está relacionado à nossa união com Cristo, com nossos irmãos, que constituem um corpo. Isso nos torna realmente parte de um corpo vivo, né? Esse relacionamento entre os meus dons e os dons dos meus irmãos. Uma visão errada que às vezes as pessoas têm da igreja é ver a igreja como um ônibus. O pastor, né, é ele quem dirige, e aí o tesoureiro é o cobrador. Hoje em dia nem cobrador tem, então até o pastor cobra, né? Então, a visão correta da igreja, e que assim, que eu quero dizer, o pastor faz tudo, eu não tenho que fazer nada, né? Muitos pastores se sobrecarregam, né, com essa visão da igreja. A visão correta da igreja é um barco a remo, no qual cada um tá puxando, fazendo força para puxar o seu remo, para prosseguir com o barco. O pastor tá lá gritando: reme, 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 parou, reme, reme. Então assim, ele tá ali à frente, mas todos nós precisamos trabalhar juntos, em harmonia e em sinergia, né, para caminharmos na direção que o Senhor deseja para nós como igreja. Bom, se você já não está usando seus dons, aliás, se você já está usando seus dons, glória a Deus por isso, benção demais. Mas cuidado para não pensar sobre você mais do que deve. Então, achar que você é melhor do que os outros porque você faz bem o que você faz, os outros é tudo incompetente, tudo faz ruim, né? O que você faz lindo. Isso não é a maneira, isso é vanglória e nós devemos fugir dessas coisas, porque Paulo estava com atenção a isso justamente para fugir desse tipo de pecado. Agora, se nessas passagens aprendemos que Deus deu um dom a cada um, você está usando o seu dom para servir o corpo de Cristo? Bom, levando em conta que, né, você já sabe qual é o seu dom, lembra o seguinte, que isso, né, inicia lá na transformação da sua mente. Você converte, começa a pensar de maneira diferente e aí o seu dom começa a surgir e a aparecer. Às vezes você pensa que o único modo de servir a igreja, né, é você ter um cargo na igreja. Aliás, se você servir a Deus é na igreja. Então você precisa expandir sua mente para entender que o reino de Deus vai além da igreja, né? Então dons, muitos dons podem ser exercidos fora da igreja. O dom de misericórdia, igual eu falei, o dom de receber,
Às vezes o dom de receber, eu fico na porta e recebo os irmãos. Não, vai muito além disso. Dom de contribuir. Você não vai exercê-lo na igreja, mas no seu trabalho, na sua vizinhança, etc. O dom de dar aulas, né? Se tiver 20 professores, pensa com esse dom na nossa igreja? Não é o caso. Mas enfim, se tiver 20 pessoas com dom de dar aula, com certeza deu algumas dessas pessoas para dar aula também, por exemplo, escola pública, né? Deus quer que você use o seu dom para expandir o seu reino, né? O reino de Deus. E que você seja uma igreja onde você estiver. Então, assim, é importante, pense moderadamente sobre você, como a medida da fé que Deus te deu. Que fé é essa? É esse dom que Deus te deu para servir. Sirva a medida desse dom. Sirva nessa medida de fé que Deus te concedeu. Não menospreze ninguém. Não se esconda achando que você é pior. Porque o seu dom, o meu dom, o dom de todos veio do mesmo Deus. E ele veio exatamente como Deus desejava nos dar. Então que façamos bem isso. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este estudo, porque é muita coisa de poucos versículos, que os meus irmãos possam orar e meditar mais sobre essa passagem, que possamos pensar sobre nós mesmos de maneira moderada, à medida da fé que o Senhor nos deu, entendendo que dom o Senhor nos deu, que medida de dom e como exercê-lo, Senhor, para glorificar o teu nome e levar o teu reino, ó Deus, aonde o Senhor quer que vá. Em nome de Jesus. Amém.